Bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 15 de agosto de 2021, o dia que o Senhor já preparou, já concretizou, já manifestou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos. E nós, mais uma vez, estamos na presença do Senhor, declarando, vivendo e nos posicionando a respeito das coisas do Senhor, né? E isso é uma grande bênção, quando nós nos reservamos um tempinho, um momento, dentro de toda a agenda do dia, dentro de todos os afazeres, responsabilidades, e nos colocamos diante da presença do Senhor. Por isso que você tenha um domingo maravilhoso, um domingo especial, um domingo memorável, inesquecível, porque todo dia é o dia do Senhor, e por ser todo dia o dia do Senhor, pelo menos é o que eu enxergo, então sinal que o Senhor tem um dia preparado, um dia que já foi arquitetado, projetado, né, pensado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família. Então que você viva esse dia, que você viva esse momento como sendo um único momento, o principal momento, né? O momento em que você se preservará na tua fé, na tua convicção, na tua certeza de que o Senhor está à frente de todas as coisas. E isso é uma grande bênção. Por isso que eu falo todos os dias, olha, bom dia, que a paz do Senhor, que esse dia que o Senhor tem manifesto, concretizado, se transforme, se torne realidade, palpável sobre a tua vida, sobre os teus afazeres em nome de Jesus, porque é o dia que o Senhor deu. Esse dia não caiu de paraquedas. Esse dia não foi um acidente de percurso. Esse dia é o dia que o Senhor derrama sobre a tua vida em nome de Jesus. E glória a Deus por isso. E mais uma vez estamos lendo a palavra do Senhor, pensando sobre a palavra do Senhor, como fazemos todos os dias de domingo a domingo, né? E ainda que você não consiga fazer na live aqui ao vivo, no momento, mas durante o dia, durante o decorrer do dia, tente se disciplinar, tente fazer com que você reserve aí, se você pegar a live, né, tudo que eu faço aqui no primeiro vídeo é 50 minutos, 50 e poucos minutos. Se você vai para o vídeo editado, né, resumido, é 25 minutos. Eu procuro cortar ele para deixar no máximo 25, 26 minutos, né, não passa disso. Então, seja um ou seja outro, mas que você tenha o hábito, que você tenha o costume de ler a palavra e pensar sobre a palavra de Deus, como quem ouve uma notícia, como quem assiste um jornal na televisão, como quem assiste um filme, como quem liga lá a televisão para ouvir alguma coisa. Acostume-se a fazer isso com a palavra de Deus. Quando você se propõe a me ouvir e ouvir, né, a palavra de Deus, pode ter certeza que eu estou me propondo a fazer o máximo, dentro de tudo aquilo que Deus tem me dado para deixar para você o melhor, o principal, que é a palavra de Deus, sem, vamos dizer assim, sem subterfúgios, mas a palavra de Deus ipsis literis, e pensando a respeito da palavra de Deus. Isso é muito importante. Então, mais uma vez, nesse domingo sempre estamos às 10 e também às 4h30, porque é domingo, então eu falo duas vezes. E nós estamos falando sobre Mateus 26. Por que Mateus 26? Já passamos por todos os outros capítulos, bem-aventuranças e todos os temas a respeito da religião, da época, o que Jesus faz e por que Jesus está revisitando a lei de Moisés, né? E depois a gente falou sobre escatologia, Mateus 21, 22, 23, 24, 25, falamos assim, de uma maneira muito, creio eu, né, muito detalhada, porque eu estou falando de escatologia desde junho, e terminamos agora em sexta-feira. A minha filha Giovana estava até perguntando para mim, puxa vida, acabou a escatologia? Eu falei para ela, acabou. Ela falou, mas tem algumas coisas que ainda não entendi muito bem. Aí eu falei para ela, ou você pega
alguns vídeos anteriores, ou você pergunta, eu te respondo. A mesma coisa estou falando para você. Qualquer coisa que você queira saber a respeito de escatologia, se eu não falei, ou se você não entendeu, por favor, pergunte que eu paro e a gente vai conversando até entender. Por quê? Porque nós, como servos de Deus, precisamos, no mínimo, saber um pouco de cada assunto na palavra de Deus e cada assunto principalmente importante. Escatologia é importante? É para a nossa esperança, é para a nossa alegria, é para a nossa felicidade em saber que o Senhor tem não um propósito tão somente circunstancial, um propósito do dia para se cumprir na nossa vida, mas também o propósito eterno. E para que alcancemos esse propósito eterno, passamos pelos últimos acontecimentos. Quer estejamos de maneira física, terrena, quer já estejamos com o Senhor Jesus, né? Mas isso precisa estar bem claro na nossa vida. E por que Jesus ele pontua de maneira tão detalhada entre Mateus 21 e Mateus 25 todos os acontecimentos que a gente foi conversando a respeito. Bom, agora Mateus 26, voltamos, né, à história de Jesus, ao seu ministério e tudo aquilo que norteia o seu ministério e os acontecimentos, né? Então é Mateus capítulo 26, o versículo 1 a 13. Já falei ontem para você que é bom você não confundir a mulher pecadora de Lucas 7, porque ela também derrama o seu bálsamo, né, a sua essência em Jesus, não confundir com o derramar do bálsamo de Maria de Betânia, conforme fala o livro de João. Por quê? Porque Mateus 26, Marcos 14, João também fala a respeito da mesma pessoa, Maria de Betânia, enquanto Lucas, capítulo 7, fala da mulher pecadora. Maria de Betânia não é a mulher pecadora. São duas pessoas diferentes. Eu estou dando risada porque ontem eu expliquei para você o que significa isso, e gente pregando, confundindo as duas personagens, confundindo os momentos que são completamente diferentes, né? Você pega Lucas 7, por exemplo, quando está falando da pecadora que unge os pés de Jesus, a pecadora vai na casa de um Simão chamado Simão o fariseu, enquanto Maria de Betânia está na casa de um Simão chamado Simão o leproso, né? Ainda que tenha o primeiro nome o mesmo, Simão, né? Mas são duas pessoas diferentes. Um fariseu não poderia ser chamado de fariseu se estivesse leproso. Não tem como, não tem conexão, né? E perceba que esse Simão o leproso, ele fez um banquete, uma refeição especial para Jesus em Betânia, enquanto aquela mulher pecadora está na região de Naim. É uma outra história, num outro momento, numa outra parte do ministério de Jesus, né? Então a gente já conversou, a gente deu risada a respeito, mas agora vamos continuar no texto, Mateus capítulo 26, versículo 1, que diz assim: Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Versículo 3. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, eu vou parar aqui e eu vou ler o texto paralelo em João. Texto paralelo em João a respeito do mesmo assunto. Quando você lê o texto de Marcos, também fala 2 versículos a respeito desse momento, da circunstância em que Jesus estava, né? Qual era o momento, qual era o tempo.
né, cronologicamente falando, que Jesus estava. Mateus capítulo 14, versículo 1 diz assim: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. E aí fala da história de Maria de Betânia. Quando a gente vai para João, João se estende um pouquinho mais sobre esse momento. Diz aqui em João: muitos, pois, João capítulo 11, versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos desde aquele dia, resolveram matá-lo. Então, só para a gente entender, teologicamente falando, esse momento, espiritualmente falando, esse momento, era necessário Jesus se entregar. Só haveria um único caminho: Jesus se entregar pela humanidade. Mas esse caminho deveria passar ipsis literis, totalmente, plenamente, na sua completude, na sua perfeição, pela lei de Deus, em Moisés. Então, Caifás não sabe disso. Mas como sumo sacerdote, ou seja, uma autoridade, vamos dizer assim, a maior autoridade espiritual daquele momento, precisaria vir pela boca de Caifás o porquê Jesus seria entregue, o porquê Jesus deveria ser entregue. E ele diz aqui: deveria ser entregue por toda a nação. Ele deveria ser entregue, um homem, pela vida de todos. E nesse reconhecimento, presta atenção, espiritualmente falando, Caifás não enxerga Jesus como Messias. Ele não reconhece Jesus a sua messianidade, mas reconhece Jesus como alguém que deveria ser sacrificado. Claro, se reconhecesse como Messias, né, a salvação não chegaria até o povo gentílico, ou seja, até nós. Mas, porque ele não reconheceu, essa salvação veio, resvalou, reverberou no povo gentílico, como Paulo ensina no livro de Gálatas, no livro aos Coríntios, o livro de Hebreus também diz a respeito. Então, é certeza, é concreto. Então Caifás, mesmo sem saber, mesmo vamos dizer, na sua nebulosa consciência, ele se propõe a fazer isso. Então, por quê? Porque ele é o sumo sacerdote. E o único sacrifício só poderia ser aceito se fosse através de um sacerdote judeu. Nenhum outro sacerdote, e nenhuma outra nação, em nenhum outro tempo, em nenhuma outra tradição ou cultura poderia fazer isso com eficácia, mas somente aquele que o Senhor, desde o tempo de Arão, havia ordenado para fazer através de Moisés. Quem era? O sumo sacerdote, segundo aquilo que o Senhor havia estabelecido através de Arão, né, onde começa
a herança sacerdotal, ou eu poderia dizer a herança sumo sacerdotal, né? Se os da tribo de Levi têm uma herança sacerdotal, a família de Arão, ou os herdeiros de Arão, têm uma herança de sumo sacerdócio, que está acima. Então, só para que a gente entenda a perfeição do sacrifício de Jesus Cristo. Então, aquele momento era crucial. Era um momento, vamos dizer assim, ao mundo físico, ao mundo espiritual, ao mundo judaico, hebraico. Era o momento mais nevrálgico de todos os tempos, de toda a história da criação. Estava por se completar a partir, como diz aqui a palavra, pouco mais de 2 dias. Então estava nesse momento. Então o que acontecia na Páscoa? A Páscoa, e dentro do ministério de Jesus, já era a terceira comemoração de Páscoa que Jesus estava presenciando, mas era a última, a terceira comemoração. Ele havia passado, ministerialmente falando, por mais 2 Páscoas anteriores. Então era o seu terceiro ano de ministério. Havia naquela cidade vamos dizer assim, um retorno do povo judeu, até mesmo o povo de muita distância, de outros países e outros reinos, outras nações, que convergiam todos para a cidade de Jerusalém. Para você ter uma ideia, a população de toda a região, não era somente Jerusalém, mas de toda a região, quintuplicava. Tanto essa festa era tão importante que todos os governadores circunvizinhos iam todos para lá. Inclusive o próprio Herodes, porque você vai perceber que Herodes não era rei daquela região, mas ele vai para aquela região exatamente porque Jerusalém era o ponto, né? E todos os governadores, todos os reis circunvizinhos estavam ali. Para não dizer somente eles, mas o próprio governador, né? Ou o próprio, como a gente chama de procurador de Roma, também estava ali, que era Pilatos, também, que estava ali. Por quê? Porque era um momento também de muita apreensão, porque a qualquer momento o povo judeu poderia inaugurar um motim, um movimento contrário à coroa romana e à invasão dos romanos naquela região. Então era um momento muito nervoso, um momento assim de muita apreensão de todos. E Jesus está exatamente nesse momento. Então, povo romano, os líderes romanos, políticos e bélicos, militares estavam ali, todos os reis da região também estavam ali, e todos os religiosos, o sinédrio em peso estava naquela região, e os pertencentes ao sinédrio, a gente já passou por isso, já conversamos, os fariseus, os escribas, né, os saduceus, os sacerdotes, todos estavam ali, os próprios essênios estavam na circunvizinhança, os herodianos, os zelotes estavam ali, todos estavam ali. Então Jesus está indo para o seu sacrifício. E isso é muito importante pontuar, porque o sacrifício só seria celebrado de maneira perfeita se um sumo sacerdote reconhecesse em alguma medida, não em toda medida, mas em alguma medida, que era necessário pegar Jesus, tomar Jesus, sequestrar Jesus de alguma maneira para matá-lo em favor e em lugar de toda a nação. Então já estava profetizado e agora já estava reconhecidamente estabelecido através do sumo sacerdote Caifás, que na verdade era genro de Anás, que era realmente, vamos dizer assim, o sumo sacerdote maior.
né, ainda que haja um confronto, né, porque só existe um sumo sacerdote, mas de maneira política era Anás que dava as cartas. Então você tem toda essa situação ali. E Jesus está naquele momento. O momento é nevrálgico, o momento é nervoso, aos olhos das autoridades. O momento ao povo judeu vamos dizer, é um momento, entre aspas, especial, porque Jesus representava pelo menos um grande profeta, pelo menos um grande mestre. Ainda que não se reconhecesse a messianidade de Jesus, já se sabia que Jesus era uma pessoa diferente. Tanto é que ele era uma pessoa diferente, agora vamos entrar mais na história de Jesus. Você sabe do ambiente histórico, agora na história de Jesus. Tanto é que você tem em João capítulo 11 a ressurreição de Lázaro. E nós sabemos que Lázaro foi ressuscitado no 4º dia. Sendo que ressurreições anteriores, até mesmo o próprio Senhor Jesus ministrando ressurreição, seja para o filho da viúva de Naim, seja para a filha de Jairo, né, o chefe da sinagoga, né, seja no tempo de Elias ou de Eliseu, todas essas ressurreições, elas aconteceram dentro de 3 dias. Mas se entendia na tradição rabínica, né, se entendia na tradição do Talmud, de que somente Deus poderia ressuscitar um defunto a partir do 4º dia. Então, para que seja feita, vamos dizer assim, a prova dos 9, Jesus ressuscita Lázaro no 4º dia. Então, de uma maneira tão, desculpe o termo, exaustivo, ou exaustiva, de uma maneira exaustiva, Jesus estava mais uma vez comprovando qual era a sua identidade plena. Ele era profeta? Sim. Ele era mestre? Sim. Mas principalmente, ele era o Messias, o prometido, o unigênito do Pai, aquele que era, é e há de vir, como diz o livro do Apocalipse. A plenitude dos tempos, como diz o livro de Gálatas, estava ali em pessoa, estava ali, né, incorporado todo aquele momento, aquela plenitude, estava incorporado ali toda a lei de Moisés, todos os estatutos, toda a tradição rabínica, não toda a tradição rabínica no sentido daquilo que era, vamos dizer assim, uma tradição ruim, mas toda a tradição de fato que levava até aos pés do Senhor Deus e Pai estava em Jesus. Mas, agora falando da história, mais pé no chão, né, agora, então Jesus estava vindo da ressurreição de Lázaro. Maria, Marta e Lázaro estavam oferecendo. Nós não sabemos o quanto Simão era parente de Maria, Marta e Lázaro, que eram os irmãos, mas a gente sabe que havia uma relação muito pessoal, muito familiar. Por quê? Porque Maria derrama o seu bálsamo na casa de Simão, o leproso. Veja o quanto o ser humano é cruel. Porque aquele Simão, ainda que fosse chamado Simão leproso, não estava mais leproso, porque não poderia estar leproso oferecendo um banquete e estando presente no banquete. Não tinha como, porque um leproso ficava no leprosário. Não poderia estar no ambiente, né? Lembre-se que quando eu falo para você, né, que isso que nós fazemos hoje, que é o distanciamento social, esse distanciamento social já era prescrito pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento, né, para que os outros fossem preservados. Então, o distanciamento social, o isolamento completo, era estabelecido em algumas enfermidades, e a lepra era uma delas, ou, melhor dizendo, a principal delas. Então Simão, o leproso, não era leproso, mas veja como é a marca e como o ser humano é cruel. Ainda que ele tivesse já curado, ele permanecia com o seu, vamos chamar assim, apelido, Simão o leproso. Então Simão lhe dá uma festa a Jesus, oferece um banquete. E eu já falei ontem para você que é um banquete coletivo. Ainda que as pessoas não se assentassem à mesa,
ou próximo da mesa, mas se sabia, porque as portas ficavam abertas. É um ambiente muito rústico, familiar, então todos passavam por ali e sabiam que Jesus estava ali e que estava sendo oferecido um banquete. Então, perceba que Maria está ali em gratidão. Você tem, e eu vou tentar falar agora à tarde a respeito só desse momento, mas você perceba que Maria fica 3 vezes aos pés de Jesus. Quando ela e Marta estão recepcionando Jesus em algum momento do seu ministério, né, Maria fica aos pés de Jesus, enquanto Marta fica preocupada com os afazeres. E aí Marta pede para Jesus exortar Maria. E Jesus fala, Maria está escolhendo o principal, o mais excelente, ficar aos meus pés. Em segundo lugar, quando Maria vai aos pés de Jesus novamente, agora clamar por João. Perguntar para João, porque é aquilo que nós todos nos perguntamos em vários momentos da nossa vida. Por quê? Por que o Senhor não chegou antes? Por que o Senhor permitiu que isso estivesse acontecendo? Por que o Senhor vamos dizer, não me deixou, né, fora dessa situação, dessa circunstância? O Senhor me ouviu? O Senhor eu tenho importância para o Senhor? O que eu estou passando, o que eu estou padecendo, tem importância para o Senhor? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse com meu irmão Lázaro e com nós todos? Por que essa angústia? Por que essa dor da perda, do velório, do sepultamento, do distanciamento, da saudade? Por quê? É claro que as pessoas já estavam falando para Marta e Maria, tá vendo? No momento que ele precisa de vocês estão aqui, né? Porque ele precisa passar por aqui, que ele precisa ser sustentado, que ele precisa se alimentar, que ele precisa dormir, que ele precisa se banhar, ele precisa de um teto para repousar, vocês estão. Mas no momento que Lázaro precisou, né? Cadê Jesus? Não teve tempo de chegar. Então é lógico que Maria se derrama sob os pés de Jesus exatamente pelo desespero, pela angústia, pela aflição, pelos questionamentos, pela tristeza, pelo luto, pelo desespero, pela saudade, pela impotência. Então é lógico que Maria se derrama ali, ao contrário de Marta. Marta vai de uma maneira diferente, mas Maria se prostra. Então, esse terceiro prostrar-se não é mais para ouvir Jesus, para aprender de Jesus. Esse terceiro prostrar-se não é mais para questionar Jesus como Senhor, como alguém que ampara, alguém que consola e conforta, mas ao mesmo tempo Maria se via solitária, sozinha, entristecida, angustiada. Não. Agora, esse terceiro prostrar-se em João capítulo 12, né, falando de João, porque a gente está lendo João, ou Mateus 26, ou de 1 a 9, ou Marcos, né? Então você perceba o quê? Que tudo isso acontece agora de gratidão. Maria está se derramando em gratidão, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele havia feito, por tudo aquilo que Ele havia realizado, pela constatação e celebração que o Senhor Jesus estava sim preocupado, estava sim, né, ouvindo todo o clamor, toda a dor, sentindo toda a dor de Maria. Então Maria está nesse momento num prostrar-se de gratidão, de louvor, de adoração. Diz a palavra do Senhor. Eu vou ler João capítulo 12, mas depois eu vou ler Marcos, né? João capítulo 12, versículo 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra significa
2 litros e um pouquinho de alguma coisa, água, perfume, óleo. 1 libra significa 2 litros, tá? Desculpe. Tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro, para você ter uma ideia, o nardo era uma essência distante daquela região, ficava nos Alpes, nas montanhas, completamente distante, e vamos dizer assim, um pouquinho, uma gota, custava muito dinheiro. A Bíblia fala que essa libra de bálsamo tem a sua precificação, segundo Judas, de 300 denários, ou seja, 1 ano de trabalho, sem tirar nem o valor, 1 ano inteiro de trabalho, de poupança para comprar esse bálsamo. Muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então a gente percebe o quê? Que Judas precifica, valora aquela substância, aquela essência, e ele dá o preço, dizendo o seguinte, em outras palavras: olha, está se desperdiçando. Por que não dar aos pobres? Vai ficar dando para Jesus? Ou seja, Jesus é menos importante do que os pobres. Mas Maria, ao contrário da opinião de Judas, ela se posiciona. E a Bíblia fala, agora no livro de Marcos, que ela fez o que pôde. Diz aqui, não vou ler todo o texto, versículo 8, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Então, nós percebemos esse ambiente todo. Mas Maria nos ensina muitas coisas. Porque Maria simboliza a igreja, como eu já falei para você. Na verdade, todas as mulheres da Bíblia simbolizam espiritualmente, em algum momento, a figura da igreja, a figura do povo de Deus. Por quê? Porque são nessas atitudes que você percebe muito do caráter da igreja, seja do lado negativo ou seja do lado positivo. No caso de Maria, é do lado positivo. No caso de Marta, por exemplo, nem sempre é do lado positivo, também é do lado negativo. Achando que prática leva a pessoa a alguma salvação. Achando que prática em si só vamos dizer assim, satisfaz, agrada o coração de Deus. E não é isso. É a prática como resultado de um sentimento, de uma relação. Aí sim. Mas a prática em si não. Senão, os nossos queridos espíritas, ou os nossos queridos que têm na filosofia do altruísmo, do social, do assistencial, alcançariam a salvação. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e o povo e o homem é Jesus Cristo, homem. Então não tem outra maneira de se encontrar vida eterna no Senhor que não seja através de Jesus Cristo. E não por causa das obras em si, não por causa da prática em si, mas por causa da prática como resultado de um sentimento, de um coração, de uma relação com Deus. Aí sim. Haja visto que a gente já falou em Mateus capítulo 25, quando falamos ali do grande julgamento, o que significa isso. Então, você perceba que Maria está ali tomando uma atitude, fortalecendo uma ideia, um sentimento de que Jesus é o mais importante. Jesus é o principal. Jesus tem que ter sempre todos os holofotes voltados para ele. Jesus é a essência. Jesus
é a nossa inspiração, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glórias a ele eternamente, amém. Então, é nesse sentimento que ela faz isso. E é exatamente nesse sentimento que a gente precisa pensar. Qual é o nosso sentimento? Por quê? Porque é esse sentimento que faz a sua prática ser eternizada. Porque, como Jesus diz, tanto em Marcos, como em Mateus, como em João, o seguinte: essa sua prática será eternizada. Ou seja, em todos os lugares que for pregado o Evangelho, for falado do Evangelho, as pessoas trarão à memória a sua prática. Ou seja, algo que foi feito para a eternidade. E tudo que nós, como servos e povo de Deus, precisamos fazer é exatamente com esse sentimento, para a eternidade. Com vistas a servirmos ao Senhor na plenitude da sua grandeza, da sua majestade, do seu poder, da sua maravilhosa graça, da sua grandeza em amor, porque senão será como diz já Paulo lá, falando sobre o amor, né? Será como um sino que toca, né? Badala, mas não chega a lugar nenhum, porque depois do badalo do sino ele volta à posição, né? Normal, estacionada, aí passou. Não vamos ouvir mais o sino badalando. Assim precisa ser a nossa prática, a nossa atitude em louvor, em adoração. Há uma grande diferença. E Maria, com a sua postura, ela dá vamos dizer assim, um tapa com luva de pelica em todos os discípulos e todos que estavam ali, porque Jesus reconhece a sua prática. Jesus percebe que a sua atitude é de sentimento, é de coração, é de amor. E isso faz uma grande, completa diferença no nosso ministério e fará até a volta do Senhor Jesus, conforme Jesus fala a respeito dessa atitude de Maria, tá certo? Vamos orar, colocar diante do Senhor, mais tarde a gente conversa mais um pouco a respeito. E vamos orar para que nós possamos fazer isso. Eu sempre penso, por exemplo, no meu caso, nas minhas filhas, né? O que eu estou produzindo ou reproduzindo do Senhor para que fique marcado nas minhas filhas? Porque esse precisa ser o meu maior ministério. Desculpa, pode ser que alguém, né, pense diferente, não tem problema. Mas para mim, o meu maior ministério, a minha maior responsabilidade é sobre aqueles que estão ao meu redor. A começar da minha família, de você, de cada um que está aqui. Olha, Bispo Antônio, o Ricardo, né? Ô Ricardo, que saudade de você, quantos anos, hein? Ricardo, conheci o Ricardo lá na Vila Carrão, né? Lá na Vila Carrão, lá na Renascer Vila Carrão, há muitos anos atrás. A Eva, né, com Carlos, suas filhas, genros, netinho. Então, Amanda, que está aqui, né? O que eu preciso ser, eu desejo ser para você. E o que eu desejo ser e preciso ser, não por pressão, por nada, por religiosidade, não. Mas o quanto o meu caráter, a minha dignidade humana como servo de Deus precisa alcançar, precisa tocar na tua vida, mas em primeiro lugar aqui na minha casa, no meu dia a dia, as minhas famílias, nos momentos difíceis, nos momentos mais agradáveis, alegres, felizes, tristes, angustiantes. Por quê? Porque é exatamente o que Maria está fazendo. Lembre-se que Maria, em primeiro lugar, sentou-se aos pés de Jesus para aprender a absorver mais de Jesus. As coisas ao redor não importavam. E quantas vezes na nossa vida as coisas ao nosso redor ficam mais importantes do que isso que nós estamos fazendo aqui, que é buscar a pessoa de Jesus, aprender de Jesus.
Em segundo lugar, Maria, num outro momento, estava angustiada sim, aflita sim, questionando sim, se sentindo solitária, entristecida, vamos dizer assim, órfã de Deus, porque o seu irmão tinha morrido, as pessoas estavam buzinando no seu ouvido a todo momento, e Jesus estava distante. Jesus estava preocupado com outras coisas, aos olhos dela, claro. Mas quantas vezes no dia nós não passamos por isso? Não é nem uma semana, e um mês, e um ano, não. Quantas vezes no dia nós não nos vemos questionando a respeito da presença de Jesus em nossa vida, em nosso cotidiano, na condução das nossas dificuldades, dos nossos problemas? E em terceiro lugar, quantas vezes também nós deixamos de nos assentarmos aos pés de Jesus para louvar, engrandecer e agradecer e celebrar pelos feitos do Senhor, porque nos alcançou, porque nos libertou, porque nos ressuscitou nele. Então, é exatamente isso que Maria mostra. É a igreja saudável, é a comunhão saudável nele, por causa dele e através dele, que faz toda a diferença na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Por quê? Porque é um tempo maravilhoso. Acabamos de passar agora pelo tema da escatologia durante mais de 2 meses. Então, é o tempo que o Senhor nos dá hoje para nos prepararmos para a eternidade. É agora, é nesse momento, e fazermos total diferença nas nossas tarefas diárias em nome de Jesus. O Senhor deseja que você seja um embaixador, uma embaixatriz ou embaixadora dele aqui na terra. Como é que está a tua patente? Como está a tua identidade como embaixador do céu aqui na terra? É exatamente o que Maria faz. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti gratos, louvando, engrandecidos por esse momento, pela Tua palavra, de maneira linear, sequencial, carreirinha, sempre um pedacinho, pensando, meditando, sendo exortados, consolados, edificados nas tuas promessas, na tua palavra, exatamente para que nós possamos viver a flor da nossa pele, aquilo que o Senhor deseja. Por isso, ó Deus, continua a nos inspirar, a falar conosco, no nosso coração, no nosso interior, com esse testemunho maravilhoso dessa Maria, Maria de Betânia, uma mulher tão simples, num lugar tão distante, num tempo assim tão rústico, há 2000 e poucos anos atrás, mas que os seus feitos duram e durarão para toda a eternidade. Senhor, como é difícil, como é o desafio diário, nós refletirmos, a despeito de tudo ao nosso redor, reverberarmos a tua glória, a tua presença, o teu poder. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração, derrama-te sobre os nossos familiares, os nossos queridos, ó Deus, visita-nos, ó Deus, com a tua cura, com a tua saúde, visita-nos com a tua ressurreição, membros, ossos, articulações, órgãos, coração, veias, artérias, ouvidos, olhos, tireoides, células, recebam a vida, recebam a cura do Senhor sobre a tua vida ou sobre suas vidas, suas famílias, seus queridos, meus pais que estão aqui, meus tios, minhas tias, primos, netos, filhos, genros, noras, Senhor, avós, netos, tios, sobrinhos,
pai, mãe, filhos, marido, esposa, recebam a vida, recebam a glória, a presença, a plenitude, a ressurreição do Senhor, as promessas, suas palavras se derramando e sendo concretizadas, contempladas sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, em nome de Jesus. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso país, o Brasil, um país totalmente banalizado, desprezado pelos próprios brasileiros, pelos próprios gestores públicos. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, cura, visita o nosso país, a nossa nação, perdoa o nosso pecado, derrama-te, ó Deus, com a tua graça. Ó Deus, consola-nos nas nossas famílias, nós que perdemos os nossos queridos, nossos familiares, seja por uma situação, seja pela pandemia, tem misericórdia, cura-nos, visita-nos, consola-nos, perdoa o nosso pecado, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. E quanto a nós, ó Deus, que tenhamos um domingo muito especial, memorável e inesquecível, um dia que o Senhor preparou para que nós possamos viver nossa casa, nossa família, nossos afazeres, responsabilidades, nós que estamos trabalhando o nosso trabalho, tua presença, o teu poder, o teu mover, para aqueles que estão com as suas casas, seus lares, seus familiares. Senhor, seja um tempo maravilhoso, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, por onde você for, você possa reverberar, refletir, transbordar desse evangelho de vida, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Que a plenitude do Senhor seja a tua marca, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Um beijo para você, um domingo maravilhoso, às 4h30 eu estou de volta. Um beijo, fique na paz, tchau, tchau.